Bem-vinda ao nosso 27º dia de desafio e eu espero que a palavra de Deus possa estar sendo semente na sua vida, semente de mudança, de restauração, de transformação, de paz, de amor, de equilíbrio, de coragem, de força e que tudo aquilo que a palavra fala que você acredite que você é. Que você seja tudo aquilo que Deus fala que você é, que você acredite nessa identidade que Deus lhe deu. Eu quero ler para você uma palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, que fala assim: Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Eu quero falar com vocês sobre maturidade espiritual. Deus, Ele nos ama em qualquer fase da nossa vida, mas Ele deseja que nós cheguemos à maturidade espiritual, que a gente não haja mais como criança. Como é que criança age? Há 8 anos eu trabalho com criança ensinando e a gente percebe muito bem quando ela faz birra, quando é teimosia, quando é rebeldia, quando é verdade. A gente consegue perceber os temperamentos das crianças com muito mais facilidade do que com os adultos. Por quê? Porque elas são aquilo mesmo. Ninguém precisa ensinar uma criança a mentir. Ela já nasce com o pecado no coração dela. Ou você sentou lá com seu filho e falou: vou te ensinar a mentir. Nenhum pai que ama seu filho, que ama sua filha, vai fazer isso. Por quê? Porque você quer que o seu filho cresça com qualidades e virtudes. Deus, Ele sabe que nós temos fases na nossa vida. Fases de criança, fases de adolescência, fases de adulto espiritual. Qual que é o desejo dele pra gente? Que a gente continue nesse processo saudável. Uma criança, uma pessoa saudável, ela cresce participando do processo de maneira saudável. E como que funciona o processo de crescimento? Você já passou por isso? Dói, né? Os ossos dói, sente aquela dor. Por quê? Porque sem sofrimento não há crescimento. E é a mesma coisa na nossa vida espiritual. Não tem como você passar pelo processo do crescimento espiritual sem passar pelo sofrimento. Não tem como você chegar no resultado final sem você passar pelo processo agora. Então, o que você está passando hoje, às vezes, é um processo de crescimento, um crescimento espiritual. Nós falamos aqui sobre dores, sobre mágoas, sobre inteligência emocional. Quando vier a primeira dor, você tem que entender que aquela dor vai ser para o seu crescimento e para o crescimento do seu marido. Então, se ele está passando por alguma situação difícil, de desemprego, de mágoa, de briga com alguém, de uma depressão, então eu quero que você veja isso como um processo doloroso de crescimento. A Bíblia fala que nós somos participantes das dores de Cristo. Ninguém cresce jantando em Paris, ninguém cresce viajando para Disney, não. Você cresce quando vem uma coisa ruim, quando você recebe um diagnóstico de uma doença grave, quando você está brigada com seu marido, rapidinho você trata de amadurecer. A dor, ela te dá 2 destinos, sofrimento ou crescimento. Você vai ter que escolher o que você quer para sua vida. Você quer ficar lá lamentando, chorando, sofrendo, ou você quer pegar aquela dor para você e falar: isso aqui vai ser um processo de Deus na minha vida, vai ser uma lista de Deus na minha vida, mas eu vou crescer. Você pode escolher deixar o passado para trás e ressignificar a sua dor. Isso significa você olhar para aquela ferida, mas ela não doer mais. Ela tá ali apenas como uma cicatriz daquilo que aconteceu no passado. Você precisa viver pela visão. Isso significa olhar o futuro, aquilo que Deus tem para você. Quando eu cheguei em Manaus, eu tinha uns 6, 7 anos, e aí a igreja de lá, ela tinha no máximo, estourando, 250 membros. E eu lembro que eu cheguei bem no início da transição entre um pastor e o pastor Davi. E aí ele chegou, mudou toda a estrutura da igreja, questão de ministérios e de estudo da palavra e tudo. E muita gente saiu, porque não se adaptou àquele processo de mudança. Outras pessoas olharam aquilo, sofreram com a mudança, porque às vezes a mudança ela é necessária, mas ela é sofrida. E aí pegaram aquilo e pensaram: ele tem visão, mesmo com o sofrimento eu vou crescer. E elas acreditaram na visão dele de que com o sofrimento elas podiam escolher o crescimento. E isso fez toda a diferença, porque em 10 anos de igreja ela cresceu exponencialmente.
A gente pode escolher crescer junto com o sofrimento, crescer a partir do sofrimento ou ficar sofrendo. Você tem uma escolha. Se você está passando agora por uma coisa muito difícil na sua vida, com o seu casamento, não desanime. É um sofrimento que pode ajudar vocês a crescer. Existem casais que passaram por dificuldades financeiras e testemunham isso, que na hora da dificuldade, eles escolheram se unir ao invés de se separar, e isso fez com que eles tornassem uma força conjunta tão grande, que ajudou eles a vencer. Se una com seu marido, se junte, não se separe. Se torne uma força somada, não dividida. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Por isso eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu quero te pedir que o Senhor possa estar trazendo maturidade para o meu crescimento, para o crescimento do meu marido, e que todo dia a gente busque te conhecer mais, amadurecer mais. Que o Senhor possa estar mostrando para o meu marido que sem sofrimento não tem crescimento. Que ele possa escolher crescer e não ficar sofrendo. Eu te peço também por mim, que quando o sofrimento vier, que eu não desanime, que eu não desista, que eu não estagne meu crescimento, pensando que aquilo não é para mim, pensando que eu não vou crescer junto, pensando, não mereço isso, não quero isso para mim. Não, me ajuda a ver cada oportunidade de crescimento como uma lixa do Senhor na minha vida e no meu casamento. Eu te peço que o Senhor possa estar tocando no coração do meu marido e fazendo ele lembrar das tuas maravilhas. Eu sei que o Senhor quer que a gente cresça. Eu entendo também que o processo ele é doloroso, mas eu sei que ele tem um resultado final. Eu te clamo pela vida de cada mulher que está me assistindo, que também está fazendo essa oração junto comigo. Que o Senhor possa estar ajudando elas a amadurecer, que elas estejam boas, que elas possam também experimentar o melhor de Deus para a vida delas, porque o Senhor está amadurecendo elas. Que o processo de amadurecimento não seja tão doloroso que elas pensem em desistir, mas que elas possam ser fortes no Senhor. E que o Senhor possa estar trazendo unidade no casamento delas. E que elas possam estar se juntando com seus maridos e sendo uma força somada e não dividida. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você hoje se sente afastada, longe do seu marido, escolha se unir. Escolha passar por esse momento difícil junto, não separado. Porque vocês juntos são muito mais fortes. Vocês são uma dupla, uma equipe. Se una, seja parte daquilo que Deus tem para sua vida. Que Deus te abençoe e até amanhã.